Fala aí, pessoal do terceiro ano C, tudo bem? Então, como vocês podem perceber, nossas aulas no terceiro bimestre, elas estão acontecendo de uma forma um pouco diferente, né? Eu acabei de ver aqui, recebi uma mensagem aqui, que a gente já tem uma previsão de retorno às aulas, tá? Dia 14 de setembro. Essa informação eu recebi a partir de uma mensagem do secretário estadual de Educação, Pedro Fernandes. Isso ainda não é uma posição oficial do SESI-Senai, mas muito provavelmente a Firjan deve acatar essa decisão, tá? Mas, de qualquer maneira, para a nossa aula de hoje, dia 20 de agosto, a gente vai dar continuidade ao nosso estudo do magnetismo, né? E vocês tiveram aí no primeiro tempo de aula uma atividade sobre escalas termométricas, né, termologia, que é aquela pegada que eu estou falando com vocês que a gente vai fazer aí sempre um conteúdo revisional e dar uma avançada na matéria. Devo dizer aos senhores que a matéria de hoje ela não é fácil, ela é bem chatinha, tá? Que é o estudo da força magnética sobre uma carga, tá? Mas vamos revisar aqui o que a gente viu no final da última aula, né, onde eu falei com vocês sobre o funcionamento dos ímãs, né, o comportamento das bússolas, o vetor indução magnética, né, que é esse vetor representado pela letra B maiúscula com a setinha de vetor em cima, né? Então, isso daí foi a pegada da nossa última aula. Hoje, como eu falei com vocês, a gente vai começar a falar da força magnética que age sobre uma carga, né? Digamos que eu tenha dois ímãs, né? Como tem aí na imagem. Aqui eu tenho o polo norte de um ímã e aqui eu tenho o polo sul de um ímã. E aí, essa região aqui, esse espaço entre um ímã e outro, a gente tem aqui o lançamento de uma carga elétrica. No caso aqui, um próton, uma carga positiva. Tá? O que vai acontecer? Sobre essa carga que foi lançada nessa região de campo, vai existir uma força. Tá? Essa força só vai existir se essa carga estiver em deslocamento. Tá? Se ela estiver em repouso, não vai haver o surgimento dessa força. Tá? Mas no caso aqui, a gente tem a indicação de que essa carga está sendo atirada, ela está sendo lançada nessa região de campo. E aí a gente tem que entender a ocorrência de três grandezas aqui ao redor dessa carga. A primeira delas é o vetor campo, né? É o vetor campo. Outra é o vetor força magnética e o outro é o vetor da velocidade. Observa que entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético surge um ângulo θ. Essa letra aqui é uma letra grega chamada θ. E a força magnética, ela é sempre perpendicular tanto ao campo quanto à velocidade, tá? Então a força é sempre perpendicular tanto ao campo quanto à velocidade. E aí existe um macetezinho que é muito citado nos livros didáticos, em videoaulas, né? Que é a regra da mão esquerda. Tem livro que chama isso aqui de regra do tapa, e aí usa a mão direita. Mas eu e muitos professores gostamos de utilizar a expressão regra da mão esquerda, porque aí a gente deixa a mão direita para fazer um outro tipo de regra que vai ter mais aí para frente. Tá? O que é a regra da mão esquerda? Quando você coloca a sua mão esquerda, né, deixando o polegar para cima, o indicador para frente e o dedo do meio apontando para a direita, né? Como sugere essa imagenzinha aí, você tem a indicação
dos 3 vetores que atuam sobre uma carga em deslocamento mediante um campo magnético, tá? E aí você consegue fazer uma análise dos vetores que vão agir sobre essa carga. Detalhe para uma coisa, o vetor campo magnético, ele sempre vai apontar o quê, galera? Sempre para o sul, não é isso? Sempre para o sul, tá bom? Não, o sul magnético, né? Não vamos esquecer disso, né? Porque as linhas de campo, elas saem do norte e vão para o sul, tá bom? Então, o vetor campo magnético, ele sempre vai estar apontando para a região do Polo Sul, tá? O que eu posso variar aqui é a direção da velocidade, eu posso variar, né? E aí, consequentemente, eu vou ter uma modificação do vetor força, tá? O vetor força, normalmente, a gente analisa ele depois de observar o vetor campo magnético e o vetor velocidade. Aí a gente avalia, analisa para onde que vai ficar a força magnética, tá bom? Por enquanto, uma teoriazinha básica para vocês reconhecerem e aprenderem a identificar essas 3 grandezas, repetindo aqui: força magnética, campo magnético, velocidade, 3 grandezas vetoriais, faltou a setinha aqui em cima aqui, ó, tá? São 3 grandezas vetoriais que necessitam, portanto, de uma orientação no espaço. E entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético, a gente tem aqui a ocorrência desse ângulo θ, tá? A gente vai ver que isso daí tem uma importância significativa na hora de realizar os cálculos, tá? Que é o que já vai aparecer aqui do ladinho para vocês, ó. Lembrem-se, esta regra vale neste formato para cargas positivas. O que quer dizer isso aqui, galera? Quando você tem uma carga negativa, o sentido do vetor ele vai ser o contrário ao da mão esquerda. Então vamos fazer o seguinte, deixa eu limpar a tela aqui. Imagina que essa carga, nessa figura aí entre os 2 ímãs, fosse uma carga negativa. Ao invés de ser positiva, fosse uma carga... Ao invés de ser uma carga positiva, fosse uma carga negativa. O que ia acontecer? Na hora em que eu fosse determinar o vetor força magnética, ele ia estar em sentido contrário. Então, se ele aqui, por ser uma carga positiva, está apontando para cima, se a carga fosse negativa, estaria para baixo. É apenas isso, tá? Quando a gente trabalha com cargas negativas, a gente vai inverter o sentido do vetor encontrado, seja ele qual for, tá? Eu estou usando aqui como exemplo o vetor força magnética. Mas se fosse o vetor velocidade, se essa carga aqui fosse negativa, esse vetor velocidade estaria para o outro sentido, tá? É só inverter o sentido, galera. Mas na maioria das vezes trabalha-se com cargas positivas. Se eventualmente numa questão aparecer carga negativa, é só você pensar que você tem que inverter o sentido do vetor, tá? Essa daqui é a fórmula para a gente calcular a intensidade da força magnética. Então, essa fórmula aqui a gente lê assim, ó, QVB seno de θ, ou seja, a força magnética é igual ao módulo da carga vezes a velocidade, vezes o campo magnético, vezes o seno de θ. Θ que é esse ângulo aqui que vai existir entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético, tá? Lembrando que carga elétrica é dada em coulombs, velocidade em metros por segundo, tá? Campo magnético dado em Tesla, tá? E o seno tem aquela tradicional tabelinha de seno, cosseno e tangente dos principais ângulos dentro de uma circunferência. Não sei se vocês lembram disso lá da geometria. Nos slides aí para frente, eu coloquei essa tabelinha só para revisar para vocês, tá?
E aqui, galera, a gente está trabalhando com vetores num campo tridimensional, né? Então, a gente precisa ter uma maneira de identificar quando esses vetores estão para dentro do plano ou para fora do plano, né? E aí a gente utiliza essas representações que estão aqui indicadas, ó. Quando o vetor está entrando no plano, né, ele entra no plano, a gente representa por um círculo com um xizinho no meio. E quando ele está saindo do plano, a gente representa ele por um círculo com uma bolinha dentro do círculo. São mais comuns essas primeiras representações aí, tá? Que eu vou destacar aqui, ó. Essas aqui são as mais comuns, tá? Essa outra aqui não é muito comum, não. Mas se eventualmente aparecer, X é porque está entrando no plano e a bolinha pretinha é porque está saindo do plano, tá bom? Então aqui, galera, conceitos iniciais. Acho que é onde vocês vão ter um pouquinho mais de dificuldade de compreensão é nessa parte da regra da mão esquerda, mas faz aí com a mão esquerda agora, faz aí, como está nessa imagem aqui. Fecha aí o dedo mindinho e fecha o anelar. Deixa só o polegar, o indicador e o dedo do meio esticado, né? De modo a que eles fiquem o polegar para cima, o indicador para frente e o dedo do meio para a direita. Essa é a formatação que você vai usar para resolver as questões. Essa formatação que está aí, né, o polegar representando a força magnética, o indicador representando o campo magnético, o dedo do meio representando o vetor velocidade. Essa formatação, essa configuração aí, ela não pode mudar, tá? Esses dedos representando esses vetores, eles não mudam. Você pode girar sua mão no espaço sem mudar a posição dos dedos, tá? Mas você gira a mão toda, isso eventualmente pode acontecer na hora que você for fazer uma análise de situação para tentar descobrir qual é a direção e sentido de um ou outro vetor, tá bom? Nas questões que tem aí para frente, a gente vai estar trabalhando com essa perspectiva aí sobre a direção e sentido dos vetores de um ou outro aí, tá bom? Que ele pode te dar 2 vetores e te pedir o terceiro, né? A gente vai ver isso aí nos problemas mais para frente. Agora, a gente vai fazer uma análise rapidinho aqui sobre alguns ângulos, né, que são, digamos assim, notáveis quando a gente faz a observação do comportamento desses vetores, né, quando a gente vai analisar a intensidade da força, né, da força magnética sobre essas cargas submetidas a um campo magnético. Então, primeiro, a gente vai ter que olhar aqui para o ângulo igual a 0 ou 180. Ou seja, quando você tem o campo magnético nessa direção e sentido aqui, ó, esse aqui é o campo, tá? Ele está aqui na horizontal. Se eu coloco a velocidade em 0 grau, vou colocar aqui com uma caneta de outra cor, o vetor velocidade em 0 grau está aqui, ó. Esse é o vetor velocidade. Ele está na mesma direção e sentido do vetor campo magnético, tá? Isso aqui ele está fazendo 0 grau. Vou anotar aqui. Aqui ele está fazendo 0 grau. Mas eu posso colocar esse vetor velocidade fazendo 180 graus, que aí ele vai estar na mesma direção, mas em sentido contrário, não é isso? Se tiver 180 graus, tomando como referência o campo magnético, né? Seria isso aqui, ó. É o vetor velocidade. É o vetor velocidade a 180 graus. Vou colocar aqui entre parênteses também 180 graus. Ok? Então, quando acontecerem essas situações aqui, do ângulo θ ser igual a 0 grau ou 180 graus,
a força magnética ela vai ser igual a zero. Por quê? Porque o seno de zero e o seno de 180 é igual a zero. E aí, se eu aqui na fórmula atribuo ao valor de seno um valor igual a zero, eu vou zerar toda a expressão. Concorda comigo? Porque zero multiplicando qualquer valor vai ser sempre zero. Então, toda vez que o vetor velocidade estiver na mesma direção do vetor campo magnético, a força magnética ela é igual a zero. Tá? E aí, o deslocamento dessa partícula submetida a esse campo magnético nessas condições vai respeitar as regras do movimento retilíneo uniforme. Não sei se vocês lembram lá da física do primeiro ano, né? Onde você pode calcular a velocidade média, onde você tem a função horária do espaço, né? Espaço igual a espaço inicial, mais a velocidade vezes o tempo. Lembra disso? Lá da física do primeiro ano, do nono ano? Então, nessas condições, quando o ângulo for igual a zero ou igual a 180, a força magnética vai ser igual a zero. A força magnética vai ser igual a zero e o deslocamento da carga vai respeitar o movimento retilíneo uniforme, tá bom? Eu vou limpar aqui a tela, porque eu rabisquei bastante, mas vou mostrar aqui para vocês, ó. Olha esse caso A aqui, ó, que eu estou indicando para vocês, ó, essa situação A e essa situação B aqui, ó. O que está acontecendo na situação A? A partícula ela está se deslocando na mesma direção e sentido do campo magnético. Aqui, ó. Está na mesma direção e sentido do campo magnético. Tá? Isso na situação A. E na situação B, o que está acontecendo? A partícula ela está se deslocando na mesma direção, mas em sentido contrário ao do campo magnético. O campo magnético está aqui, ó, apontando para a direita. Mas a velocidade está aqui apontando para a esquerda. Mas a direção é a mesma, é horizontal. Os sentidos são contrários, mas a direção é a mesma. Então, galera, vocês devem estar percebendo que a gente vai ter uma pegada muito forte na análise de vetores. Vetores que também é matéria de primeiro ano, tá, galera? Então, se vocês têm dúvida aí em relação a vetores, têm dificuldade em relação a isso, vão precisar dar uma revisada nesse conteúdo, tá? O conteúdo da dinâmica, tá? Lá em física de primeiro ano, vocês encontram esse estudo sobre vetores, tá? Anteriormente, quando eu falei das unidades de medida, eu esqueci de falar de uma unidade de medida, né? Que é aqui, né? A de carga elétrica é Coulomb, a de velocidade é metros por segundo, a do campo magnético é Tesla e a da força é Newton, né? Eu esqueci de falar da unidade de medida da força, é Newton. Então aqui, ó, reforçando, ó, a unidade de medida do campo magnético, Tesla, tá? Vou limpar a tela aí para não ficar rabiscado. E já vou puxar o próximo quadro aqui, ó. Bom, falamos da situação de quando o ângulo que surge entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético é igual a 0 grau ou 180 graus, né? Falamos disso, a força vai ser igual a zero. E quando o ângulo for de 90 graus? O seno de 90 ele é igual a 1, tá? E aí o que vai acontecer? A partícula ela vai desempenhar um movimento circular. Acompanha aqui a minha setinha vermelha aqui, ó, minha caneta vermelha aqui na tela, ó. A partícula ela desempenha um movimento circular, tá? E aí também lá na física de primeiro ano a gente tem o movimento circular uniforme, que é o MCU. Não sei se vocês lembram. Movimento circular uniforme. E aí o que vai acontecer? Se eu tenho já todas aquelas grandezas que eu falei no quadro anterior, né? Eu tenho o vetor força magnética, vetor velocidade, vetor campo magnético. Surge agora, se eu estou realizando um movimento circular, surge agora uma outra figura, que é o raio, né? Se eu estou aqui desempenhando um movimento circular,
esse círculo que eu estou desenhando durante o movimento, ele possui um raio, certo? Ele possui um raio. E aí a gente vai ver que é possível calcular esse raio, tá? O desenvolvimento da fórmula está aí na tela. É tudo isso aqui, ó. Qual é o raciocínio para você desenvolver o raio? A força magnética é igual à força centrípeta. Força centrípeta é aquela força que puxa para dentro da circunferência, tá? Lá no movimento circular fala bastante em força centrípeta e força centrífuga. Força centrípeta é a força que puxa para o centro da circunferência, do círculo que está sendo desenhado durante o movimento. E a força centrífuga, ela puxa para fora, tá? Mas então, para calcular o raio dessa circunferência que está sendo desenhada durante esse movimento, a gente faz essa igualdade aqui, ó. A força magnética é igual à força resultante centrípeta. Por isso que está um FRC, força resultante centrípeta. E aí, quem é a força magnética? QVB seno de θ. No caso aqui, a gente está falando de um movimento onde o ângulo que vai surgir entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético é um ângulo de 90 graus. Está aqui, a gente está nessa situação aqui. Tá? E aí, no caso, o seno de 90 graus ele vale 1. Tá? A força resultante centrípeta, mv ao quadrado sobre r. Tá? É a fórmulazinha para você calcular ela. E aí, o que vai acontecer? Se na fórmula eu tenho o V do lado de cá, que vem dessa fórmula da força magnética, e do lado de lá eu tenho mv ao quadrado sobre r, eu posso cortar esse V daqui, da esquerda, com o quadrado do V da direita aqui. E aí, resumidamente, a minha fórmula vai ficar desse jeito que eu vou escrever aqui, de preto, na mesma direção aqui, ó. É o módulo da carga, aqui, ó, módulo da carga, vezes o vetor campo magnético, vezes 1, que é o seno de 90 graus, igual a mv sobre r. E aí, se eu jogar o r lá para cima e pegar o QB, trazer para cá, para o lugar do R, a gente chega a essa fórmula aqui, ó. R é igual a mv sobre QB. E aí tem professores que fazem uma frase, né, para poder decorar essa fórmulazinha aqui, que é radiz me vê um kibe, né? R é igual a mv sobre QB. Tá? Vou limpar a tela aí para vocês poderem ver tudo direitinho. Isso, pessoal, é para quando o ângulo que surge entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético é igual a 90 graus, tá, galera? Então, são 3 ângulos notáveis que a gente tem que ter atenção aqui. Para quando o ângulo for 0 grau ou 180 graus, a situação é a mesma, a força vai ser 0, né? E aí a partícula ela vai estar sendo regida pelo movimento retilíneo uniforme. Quando o ângulo for 90 graus, a partícula ela vai desempenhar um movimento circular, e aí o seu movimento vai estar sendo regido pelo movimento circular uniforme, e aí eu posso determinar o raio da circunferência que está sendo desenhada durante esse movimento, tá? E mais um cálculozinho que pode ser feito dentro dessa perspectiva do movimento circular, né? Não sei como que foi o primeiro ano de vocês, né? Mas lá no primeiro ano, né, eu estou dando aula de física para o primeiro ano, então eu posso falar bem disso aí para vocês. A gente ensina aos alunos o movimento circular e aí fala, por exemplo, de frequência, fala de período, fala de velocidade angular,
fala de velocidade linear, né? E entre esses conceitos a gente tem o período, que é o tempo de uma volta completa. Período é o tempo de uma volta completa. E o deslocamento angular durante o movimento circular, ele é todo feito em radianos, né? Não sei se vocês também vão recordar, mas os ângulos eles podem ser medidos em graus ou em radianos. E aí, pelo Sistema Internacional de Unidades, a medida de ângulos ela deve ser realizada em radianos, tá? Estou falando isso por quê? Porque a gente pode, em determinados problemas, ter que calcular o período, que é o tempo de uma volta completa, né? Imagina que eu tenho aí uma determinada situação, uma determinada carga lançada em um campo magnético, formando o ângulo de 90 graus com esse campo, e eu quero que você determine o tempo que essa partícula leva para dar uma volta completa nesse movimento circular que ela está desempenhando. Aí o raciocínio ele vem daqui, ó. Lá da cinemática nós temos que velocidade é ΔS sobre ΔT. No caso do movimento circular, o ΔS é 2πr, né, que é uma volta completa. Uma volta completa é isso aqui, ó, 2πr, tá? Dividido pelo período, que é esse tesão aqui. Não confunda o tesão de período com o tesão de Tesla, tá? Cuidado com isso aí, que às vezes os alunos confundem isso. Esse tesão que está aqui, ó, que eu estou apontando com essa seta pretinha aqui, ó, é o tesão de período, que é o tempo de uma volta completa no movimento circular, ok? Então, continuando o raciocínio. Nós temos a fórmula do radish mv1 que é essa que eu estou circulando aqui, sendo que se eu pegar a velocidade, que é 2πr dividido pelo período, e substituir aqui, olha o que vai acontecer. A gente está substituindo a velocidade. Pegou esse bichinho aqui que eu estou circulando e substituiu por esse que eu estou marcando aqui no quadrado. Aí a gente chega nessa situação que eu vou destacar de roxo aqui, ó. A gente chega nessa situação aqui, ó. A massa estava multiplicando a velocidade. Aí a velocidade foi substituída por 2πr sobre período, tá vendo aqui? E lá embaixo continua o QB, só que agora além do QB vai aparecer também esse T do período, ok? E aí, o que vai acontecer? No desenvolvimento da fórmula, se você pegar o período e trocar de lugar com o raio, o período veio para cá e o raio veio para cá. Só que aí eu vou ficar com o raio em cima e raio embaixo. Eu posso cortar. E aí, simplificadamente, como é que fica o período? Período é igual a 2π vezes a massa dividido por Q vezes B. Tá? Isso aqui, galera, o meio do caminho é só para que vocês entendam que a fórmula ela vem de algum lugar. Ela não é simplesmente tirada da cabeça. Mas o que efetivamente vocês vão precisar para resolver os exercícios é a fórmula aqui, ó, é o ponto final da fórmula, né? É isso aqui, ó. São essas duas aqui, o raio, fórmula para chegar ao raio e a fórmula aqui do período. Isso eventualmente, né, galera, vai depender da questão. Nem sempre você vai ter que usar todas as fórmulas. Às vezes a questão ela vai vir de maneira mais simplificada ou de maneira mais elaborada. Só tem que tomar cuidado com as unidades de medida, os valores de seno, né, que às vezes pode ser dado, outras vezes não, né, principalmente dos ângulos notáveis, né, porque aqui a gente está falando de 0, 180 e de 90, né? Mas tem aqueles outros ângulos notáveis também, né? 30, 45, 60, né? Que a gente precisa estar atento ao valor de seno deles, tá bom? Galera, eu sei que é puxadinho, eu sei que o negócio ele é enjoado, são muitas fórmulas, né? São muitos conceitos, mas a gente tem que ir devagarzinho aí avançando nos conteúdos.
Obviamente que eu não vou pegar muito no pé de vocês com tudo isso daqui, mas é importante que vocês saibam, né? Porque o Enem já está ali na frente. Enem em janeiro, dias 17 e 24 de janeiro, e pode acontecer de cair alguma questão aí envolvendo esses conteúdos, tá? Aqui tem a tal tabelinha de alguns ângulos, né? Eu vou destacar aqui para vocês o que seriam assim os ângulos notáveis, né? Aqui, ó, 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270 e 360. Esses são os ângulos notáveis, tá, galera? Aí a gente tem aqui na linha em amarelo o valor desses ângulos em radianos. Em azul claro aqui a gente tem o valor de seno desses ângulos, o valor de cosseno e o valor de tangente deles, tá bom? Isso aí, galera, ou vocês já sabem ou vão ter que agora absorver essas informações aí, tá? Principalmente aí desses ângulos que eu marquei, que são os chamados ângulos notáveis, tá bom? Eu acho que a partir de agora já começam alguns exercícios. Exatamente, já são exercícios. Não se preocupe com a numeração do exercício não, tá? Aquele número 2 lá em vermelho, aquilo ali é doideira. A gente está aí, os exercícios eles estão em ordem aleatória, então a numeração não está valendo não. Então a gente vê aí, ó, um elétron penetra com velocidade v numa região do espaço onde existe um campo magnético B, representado pelo símbolo, a bolinha um círculo com a bolinha preta no meio. Que significa o quê? Significa que está saindo do plano da página. Ou seja, o vetor do campo magnético ele está vindo de trás da tela em direção a você, né? Então significa que o vetor ele está saindo da tela em sua direção, tá? Qual das opções seguintes melhor representa o sentido da força magnética que age sobre essa carga? Galera, isso aí é uma questão muito recorrente esse tipo de questão. Ele te deu o vetor velocidade, ele te deu o vetor campo magnético e ele quer saber qual vai ser a orientação, né? Qual vai ser o sentido do vetor força magnética que age sobre essa carga. Ou seja, força, campo, velocidade. Regra da mão esquerda. Então, se você fizer aí o sinalzinho da mão esquerda, né? O que acontece? Essa mãozinha que apareceu aí na tela, ela vai ter que virar em direção a você. Por quê? Porque o indicador ele vai ter que estar apontando para você. Quem é o indicador? O indicador não é o vetor campo magnético? Não é o B? E ele não está saindo do plano em direção a você? Então, tem que estar apontado para você. Só que o que acontece? Junto com esse vetor campo magnético, que está vindo na sua direção, é o indicador apontando para você, você tem a instrução de que o vetor da velocidade ele está apontando para a esquerda, para a direita, né? Para a sua direita. Né? Você tem ali ó, o Vzão ali ó, apontando para a direita. Então, você vai ter que girar a sua mão de modo a que o polegar fique apontando para baixo. O polegar fique apontando para baixo. Tá? E aí o indicador ele está apontando para você, o dedo do meio ele está apontando para a sua direita e o polegar está apontando para baixo. Aí a pergunta é, qual dessas opções melhor representa o sentido da força magnética que age sobre essa carga? Ou seja, para onde está apontando o dedo, aí na regra da mão esquerda, né, que representa o vetor da força magnética?
O dedo que representa o vetor da força magnética é o polegar e ele está apontando para baixo. Lembra que eu te falei que você vai ter que virar a mão? Ele está apontando para baixo. Então, o vetor estaria apontando para baixo. Só que como se trata de um elétron, olha o enunciado dizendo aqui, elétron tem carga negativa, galera. Então, o vetor que a gente encontra, a gente tem que inverter. Então, se está apontando para baixo, por ele ser um elétron, a gente vira e ele vai estar apontando para cima. Então, aqui, ó, letra A é a resposta certa. Eu sei, galera, que falando assim fica muito vago, né? O legal seria se vocês estivessem vendo eu movimentando a mão aqui, né? Ou se vocês estiverem fazendo essa movimentação com a mão, também ajuda bastante. Uma questão simples, puramente teórica, não tem cálculo, só mesmo analisar aí a direção e o sentido do vetor da força magnética. A gente tem mais uma questão desse tipo, tá? Tem aí, ó, em uma região de campo magnético uniforme B, uma partícula de massa m e carga elétrica positiva, olha aí, ó, positiva Q, penetra nesse campo com velocidade v e perpendicularmente a B, conforme a figura seguinte. Então, o que essa imagem aí está dizendo para a gente? Ela está dizendo o seguinte: o vetor campo magnético ele está saindo da tela. Igual na questão anterior, esse vetor campo magnético ele está saindo da tela. Roberto, como é que você sabe que ele está saindo da tela? O desenho dele, né? Quando é um círculo com uma bolinha preta assim no meio, uma bolinha assim preenchida no meio, significa que o vetor ele está saindo da tela. Quando é um círculo com um X no meio, aí significa que o vetor ele está entrando na tela. No caso aqui, ó, esse vetor, esse e os outros, né, que estão aí indicados, eles estão saindo da tela. E é o vetor campo magnético, tá vendo? Bzão aqui, ó, é o vetor campo magnético que está saindo da tela. Beleza, então, novamente, de acordo com a regra da mão esquerda, o indicador ele tem que estar apontando para você. O vetor velocidade, ele está apontando para a direita, tá vendo? O vetor velocidade está aqui, ó, apontando para a direita. Então, já está se desenhando a posição que a mão esquerda vai ter que tomar para poder representar o que está acontecendo aí na tela. O vetor força magnética que atua sobre a partícula no ponto P está melhor representado em... Bom, se você fizer aí a regra da mão direita novamente, da mão esquerda, perdão, você vai ter força, campo, velocidade. O campo tem que estar apontando para você. Então, você vai ter que pegar a sua mão esquerda e, né, na posição que está aí na tela, e você vai ter que virar ela de modo ao indicador estar apontando para você. Quando o indicador está apontando para você, já automaticamente o dedo médio está apontando para a direita, conforme é a velocidade mesmo, né? Porque a velocidade ela está aqui apontando para a direita, né? E o vetor força magnética, que é representado pelo polegar, está apontando para baixo, né? Porque você virou a mão, né? Para o indicador ficar apontando para você, automaticamente o polegar ficou para baixo. Então, o vetor força magnética, nesse caso, por se tratar de uma carga elétrica positiva, é exatamente na posição que a gente encontrou o polegar, apontando para baixo. Na questão anterior, como era um elétron, a gente tinha que inverter o sentido do vetor, né? Isso foi explicado lá no quadro da matéria, quando eu falei com vocês, né? Que quando se tratar de uma carga negativa, a gente tem que inverter o sentido do vetor encontrado. Mas aqui, como se trata de uma carga positiva, a gente mantém o sentido do vetor encontrado direitinho, sem nenhum problema. Tá bom? As próximas questões já são de cálculo, tá? Já não são tão teóricas assim. Temos aí, ó, suponha que uma carga elétrica de 4 microcoulombs. Então, ó, 4 microcoulombs é o valor da carga
elétrica aqui da questão, ó, 4 microcoulombs. Positivo, né? Não tem sinal de menos, subentende que seja positivo. Seja lançada em um campo magnético uniforme de 8 Tesla. Aqui, ó, 8 Tesla. Sendo 60 graus o ângulo formado entre a velocidade e o campo magnético, determine a força magnética que atua sobre a carga, supondo que a mesma foi lançada com velocidade igual a 5 vezes 10 a 3 metros por segundo. Galera, pura e exclusiva aplicação de fórmula da força magnética. Força é igual a Q V B vezes seno de θ. Seno de θ. Então, ó, Q foi dado 4 microcoulombs. Então, eu vou colocar aqui 4 vezes 10 a menos 6, né? Porque é micro, né? A velocidade foi dada aqui, ó, 5 vezes 10 a 3. Então, 5 vezes 10 a 3. Campo magnético foi dado, 8 Tesla. 8. Vezes o seno de θ, que no caso θ vale 60. Então, seno de 60. Vamos olhar lá na tabelinha de seno, cosseno e tangente? Aqui, ó. Vamos pegar o seno de 60. Seno de 60 está aqui, ó. Raiz de 3 sobre 2, ó. Tá? Deixa eu limpar a tela ali, porque eu rabisquei tudo em cima, né, para vocês verem. Ó. Seno de 60 está aqui, ó. Raiz de 3 sobre 2. Então, esse valor aqui que a gente vai colocar lá na questão. Cadê? Vamos voltar aqui na questão. Essa aqui. Então, ó, raiz de 3 sobre 2. Galera, agora isso aqui virou só matemática, né? Aqui, ó, força vai ser igual a 4 vezes 10 a menos 6, vezes 5 vezes 10 a 3, vezes 8, vezes raiz de 3 sobre 2. Aí é só resolver isso daí, né, galera? Aí, matemática, eu vou deixar para vocês fazerem aí no papelzinho, né? Aqui eu tenho o gabarito para vocês. Ó. Resposta na letra D. Aqui, ó, todo o nosso cálculo. A gente chegou até aqui, né? Aí aqui já é a resolução com a resposta final, determinando que a força magnética vai ser igual a 1,4 vezes 10 a menos 1 Newton. Tá? Tem mais uma questão parecida com essa daí. Agora ele deu a força. Aqui, ó. Imagine que 0,12 seja a força que atua sobre uma carga elétrica com carga de 6 microcoulombs e lançada em uma região de campo magnético igual a 5 Tesla. Determine a velocidade dessa carga, supondo que o ângulo formado entre V e B seja de 30 graus. Faltou eu explicar uma coisa para vocês, né? Que quando o ângulo... Isso aqui não é resolução do exercício não, tá? Isso aqui é a explicação que eu esqueci de dar para vocês. Quando o ângulo é 0 ou 180 graus, o que acontece? O deslocamento da partícula é de acordo com o movimento retilíneo uniforme, lembra? MRU. Vou até voltar lá no slide para vocês verem quando que foi que eu expliquei isso. Aqui, ó, cadê? Aqui. Aqui, ó. Quando o ângulo é igual a 0 ou 180 graus, a força magnética é igual a 0 e o deslocamento da partícula vai ser na mesma direção e sentido do campo magnético, e aí ela vai estar sendo regida pelo movimento retilíneo uniforme. Tá? Então, ela vai se deslocar em linha reta, ou para a direita ou para a esquerda. Tá? Quando o ângulo é 90 graus, o movimento é um movimento circular. Né? O movimento é um movimento circular. Isso por quê? Porque você vai ter a ação da velocidade e a ação da força magnética. Então, a resultante desses dois vetores vai fazer com que a partícula desenhe uma circunferência no seu deslocamento. Tá? Então, beleza.
Então, quando é 0 ou 180 é linha reta, quando é 90 é uma circunferência. Mas e quando for um ângulo diferente desses? Como está nessa questão que a gente está fazendo aí agora? Nessa questão que a gente está fazendo aqui agora, o ângulo é de 30 graus. Ou seja, nem vai em linha reta, porque não é 0 nem 180, nem vai ser em circunferência, porque não é 90. O que vai acontecer? Vai acontecer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, toda vez que o ângulo formado entre o vetor e o campo magnético não for nenhum desses ângulos notáveis, 0 graus, 90 graus ou 180 graus, quando for um ângulo diferente disso, o movimento que a partícula vai fazer é um movimento helicoidal, vai ser esse movimento aqui, ó. É um movimento helicoidal, tá vendo? Vai meio que em linha reta e meio tenta fazer uma circunferência, tá vendo? É um meio termo, é um movimento helicoidal. Mas isso foi só uma curiosidade que eu esqueci de explicar lá atrás, e aí eu aproveitei a questão aqui para explicar. O fato é que a gente tem que determinar a velocidade dessa carga, né? Ela foi dado a força, foi dado a carga, foi dado o campo magnético e foi dado o ângulo que está entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético. Então, mais uma vez, a aplicação da fórmula força é igual a QVB vezes seno de θ. Só que dessa vez, seno de θ. Só que dessa vez ele quer saber a velocidade. Então, o que a gente faz? Para descobrir a velocidade, né, se eu jogar tudo para um lado, tudo para o outro aqui, resumidamente eu vou ter isso aqui. Força dividido por QB vezes seno de θ. Isso para descobrir a velocidade. Então aí, meus nobres, novamente, aplicação matemática, substituir tudo que eu tenho. Tenho a força? Tenho. Quanto que é? 0,12. Tem o valor da carga? Tem, 6 microcoulomb. Então, 6 vezes 10 a menos 6. Tem o valor do campo magnético? Tem, 5 Tesla. 5. Seno de 30? Vou consultar lá na tabela, porque eu, de cabeça, eu não sei não. Eu sei montar a tabela, mas eu não sei o valor de cabeça. Seno de 30, está aqui, ó, vale meio, ó, 1 sobre 2. Volta na questão. Então, 0,5, né? Meio é a mesma coisa que 0,5. E aí, resolve isso aqui, vai descobrir o valor da velocidade, vai marcar a opçãozinha certinha aqui, que eu não sei de cabeça qual é, teria que fazer o cálculo. Mas eu deixei a resposta prontinha aqui para vocês. Ó. A letra C é a resposta. 8.000 metros por segundo. A explicação, aqui o desenvolvimento do cálculo, todo bonitinho, até chegar na resposta certinha. Tá legal? Depois vocês voltem aí na questão, assistam ela de novo, tentem fazer, tá? E nossa última questão para a aula de hoje tem aí, ó, uma partícula cuja razão, massa, carga, opa, sobe aí, mensagenzinha, cuja razão, massa, carga é igual a 1 vezes 10 a menos 12 kg/coulomb. Olha isso aqui, preste atenção nisso, hein, galera. Ele não te deu a massa e nem te deu a carga, ele te deu a razão, massa, carga. A relação entre essas duas grandezas vale 1 vezes 10 a menos 12 kg/coulomb, tá? Penetra em um acelerador de partículas com velocidade, ele está te dando a velocidade, igual a 2,5 vezes 10 a sexta metros por segundo. Passando a descrever uma órbita circular de raio, ele deu raio, igual a 1 vezes 10 a 3 metros, sob a influência de um campo magnético perpendicular ao plano da órbita. Ele nem precisava me dizer isso aqui, né?
que é um campo magnético perpendicular. Por quê? Se ele está desenvolvendo uma órbita circular, obrigatoriamente, para desenvolver uma órbita circular, qual é o ângulo que tem que ter entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético? Obrigatoriamente tem que ser 90 graus, ou seja, perpendicular, né? Ele nem precisava me dizer, mas ele até disse, ele foi bonzinho. Ele quer saber o módulo do campo magnético, ou seja, ele quer saber o valor de Bzão. Beleza. Mas ele me deu o raio, né? Me deu raio, me deu massa, me deu carga, a relação massa-carga, me deu velocidade. O que a gente tem de fórmula? Ora, a gente tem lá do movimento circular, junto com a força magnética, a gente tem aquela fórmula do raio. Radiz, ó, R, radiz, ó, MV, 1 quibe. Aqui, ó, radiz, MV, 1 quibe. R igual a M vezes V sobre QB. Ora, o R não está escrito, mas ele está sobre 1, né? Isso aqui é uma fração. E se eu multiplicar cruzado ali, o R vai multiplicar o Q e o B, não vai? Se o R vai multiplicar o Q e o B, eu posso trocar B de lugar com R sem prejuízo na fórmula. Então, ó, B, que é campo magnético, é igual a MV sobre R vezes Q. Beleza. Olha só, a razão massa em função da carga é esse valor aqui, ó. 1 vezes 10 elevado a menos 12. Então, ó, B vai ser igual a 1 vezes 10 a menos 12, que é a razão da massa com a carga, vezes a velocidade, que é igual a 2,5 vezes 10 à sexta, vezes 10 à sexta. Perdoem aqui, porque escrever com mouse é muito ruim. Dividido pelo raio, que é 1 vezes 10 elevado a 3. Pronto. Resolvida a minha questão. Só resolver aqui a matemática que você vai encontrar a resposta certa aqui bonitinha, tá? Eu não sei de cabeça quanto que é, teria que fazer a conta, mas eu deixei o desenvolvimento do cálculo aqui para vocês bonitinho, para vocês encontrarem aqui, ó. 2,5 vezes 10 a menos 9 Tesla. Letra B. Tá aqui, ó. É a resposta. Show de bola, meus amiguinhos? A matéria eu sei que é enjoadinha, não é fácil não. Mas vamos com calma. Olha de novo as questões, tenta entender, procura assimilar o possível, tá bom? E numa oportunidade a gente vai ter aí uma reunião show para a gente poder estar tirando dúvidas, tá bom? A gente ainda nesse momento não vai fazer nenhuma reunião, tá? Vamos ficar só com essas aulas gravadas, com a resolução desses exercícios, explicação, tá? Quando for para ter uma reunião show, eu marco antecipadamente, valeu? Forte abraço a todos, até semana que vem, fiquem com Deus.